Você já se perguntou por que sua profundidade perturba as pessoas? Porque quanto mais você pensa, menos você pertence. Porque seu silêncio, suas perguntas, sua recusa em compactuar com expectativas superficiais fazem outros, especialmente mulheres, se afastarem, criticarem ou interpretarem você mal. Kierkegaard uma vez escreveu: as pessoas exigem liberdade de expressão como compensação pela liberdade de pensamento, que raramente usam. Mas você pensa. E esse é precisamente o problema. Você não é perigoso porque é agressivo. Você é perigoso porque se recusa a ser previsível. E em um mundo onde previsibilidade é confundida com segurança, o homem inteligente se torna uma ameaça simplesmente por existir. Os relacionamentos modernos são construídos sobre conforto, não verdade. Mas o homem inteligente, ele é alérgico a ilusões. Ele remove máscaras. Ele questiona por que o amor parece transacional. Ele percebe a performance nos olhos das pessoas, a dissonância entre o que é dito e o que é sentido. E Kierkegaard nos alertou: a multidão é inverdade. Quando um homem se recusa a ser engolido pela multidão, quando ele escolhe seu próprio caminho de significado, solidão e reflexão, ele quebra toda a estrutura da qual a sociedade depende para manter as pessoas passivas e emocionalmente complacentes. As mulheres não temem homens inteligentes porque eles são espertos. Elas temem homens inteligentes porque não conseguem contê-los. Porque o homem inteligente não depende de bajulação para ser desejado. Ele não precisa de validação para se sentir masculino. Ele não faz o papel de fantoche só para ser escolhido. Ele não persegue porque vê que a maioria das perseguições são enraizadas em ilusão, não amor. E quando ele ama com clareza aterrorizante, não por conforto, mas por revelação. Esse tipo de presença, afiada, perspicaz, existencialmente honesta, é rara. E o que é raro frequentemente é rejeitado antes de ser respeitado. Kierkegaard escreveu extensivamente sobre o conceito de desespero, mas não como a maioria das pessoas entende. Ele chamou isso de a doença até a morte, um homem sendo inconsciente de que está alienado de seu verdadeiro eu. E isso é o que a cultura moderna mais teme nos homens, que eles possam despertar da performance, que possam parar de ser charmosos e começar a ser conscientes, porque um homem consciente não pode ser seduzido por aplausos ou caos emocional. Um homem consciente não é mais movido pela necessidade de ser querido. E quando um homem para de precisar ser querido, ele se torna livre. E quando um homem se torna livre, ele se torna perigoso. Pergunte a si mesmo: por que você se sente incompreendido em cada sala que entra? Por que você sente que as pessoas ficam desconfortáveis com seu silêncio? É porque a maioria das pessoas, especialmente neste mundo orientado pela atenção, deriva sua identidade de ser vista. Mas o homem inteligente, ele deriva sua identidade de ver. E ver profundamente faz outros desconfortáveis, especialmente quando eles estão tentando se esconder. Kierkegaard disse: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. E homens inteligentes vivem para frente, mas estão sempre observando, dissecando, compreendendo a estrutura de tudo: poder, emoção, sedução, medo. Então o que acontece quando um homem não é mais seduzido pela superfície? Quando ele para de ser encantado pelos jogos, ele se torna injogável, não porque é frio, mas porque é completo. E essa completude ameaça a economia do namoro moderno, onde confusão é moeda e imprevisibilidade emocional é confundida com paixão. Kierkegaard sabia disso. Ele se afastou da única mulher que já amou. Não porque não se importava, mas porque se importava. Porque sabia que viver autenticamente significava rejeitar o papel que a sociedade atribui, mesmo que isso custasse tudo. Homens, escutem atentamente. Quanto mais inteligente você se torna, mais isolado pode se sentir. Isso não é fracasso. É o preço do despertar. Você assusta as pessoas não porque é cruel, mas porque não é condicionado. E um homem que não pode ser condicionado não pode ser controlado. E essa é a maior ameaça a qualquer sistema construído sobre manipulação, incluindo os românticos. A maioria das pessoas não está procurando amor. Elas estão procurando utilidade. Elas querem que você sirva um papel: provedor, performer, protetor, fantoche. Mas o homem inteligente sai dessas molduras. E quando ele faz isso, ele se torna invisível para aqueles que ainda estão dentro delas. Kierkegaard chamou isso de o salto da fé.
deixar a segurança de papéis, sistemas e expectativas superficiais e caminhar sozinho. Amar a verdade mais que o conforto. Escolher o desespero se o desespero for honesto sobre a felicidade que é falsa. E esse salto custará a você. Ele te despirá, mas também te despertará. Porque uma vez que você vê, uma vez que você realmente vê, você nunca pode desver. E sua inteligência, se enraizada na autoconsciência e não apenas informação, te transformará de um homem que busca validação em um homem que busca Deus, ou significado, ou paz. E isso é aterrorizante para outros, e às vezes até para você mesmo, porque o que vem depois não é para os fracos de coração. Kierkegaard uma vez disse: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder a si mesmo. E a maioria dos homens já perdeu a si mesma, não porque lhes falta inteligência, mas porque foram treinados para se desculpar por ela. Você foi ensinado a suavizar suas palavras, diminuir suas percepções, fingir que não vê o que está faltando, sorrir quando algo é falso, rir quando algo é superficial, ficar em silêncio quando algo está errado. Você foi ensinado a ser agradável para ser aceito. Mas a aceitação que exige a morte de sua essência não é aceitação. É assimilação. E o homem inteligente que se recusa a se assimilar se torna uma ameaça não apenas para as mulheres, mas para todos que lucram com seu silêncio. Você os assusta não porque é agressivo, mas porque é preciso. Porque quando você fala, suas palavras têm peso. Porque quando você olha para alguém, elas se sentem vistas, não bajuladas, vistas. E ser visto é insuportável para aqueles que ainda usam máscaras. A maioria das pessoas não quer conexão. Elas querem conforto. Elas querem reforço de suas ilusões. Mas o homem inteligente destrói ilusões onde quer que vá, mesmo no amor. Especialmente no amor. Porque amor para ele não é um jogo. Não é uma jogada de poder. Não é um roleplay de feridas não curadas da infância. Para o homem inteligente, amor é verdade. E a verdade nem sempre é boa. Ela é real. É por isso que você encontra resistência. É por isso que você é recebido com confusão, até hostilidade. Porque sua presença ameaça o sistema que recompensa performance. Você não implora. Você não persegue. Você não se explica 10 vezes só para ser compreendido. Você se afasta, não porque está bravo, mas porque sua alma se recusa a ser leiloada para o maior lance de conveniência. E esse tipo de homem, calmo, fundamentado, interiormente soberano, é mais aterrorizante que qualquer tirano porque ele não está reagindo. Ele está escolhendo. E escolher autenticamente, conscientemente, é a maior rebelião que resta neste mundo. Você quer saber por que homens inteligentes assustam mulheres modernas? Não é porque as mulheres são superficiais. Não é porque são maliciosas. É porque vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas foi condicionada a esperar performance, não presença. E o homem inteligente não pode fingir presença. Ele traz a si mesmo completamente ou não traz nada. E a maioria não está pronta para esse tipo de completude. É muito crua, muito sem filtros, muito exigente de autoconsciência. E a maioria das pessoas, homens e mulheres igualmente, preferiria ficar confortavelmente adormecida do que despertar para suas próprias contradições. A vida de Kierkegaard foi um testemunho desse paradoxo. Ele amou Regina Olsen, mas a deixou, não porque não sentia, mas porque sentia demais. Ele sabia que seu caminho era solitário, que seu mundo interior era amplo demais, turbulento demais para se ancorar a qualquer outra pessoa. Esse é o paradoxo do homem inteligente. Ele anseia por intimidade, mas não ao custo de sua integridade. Ele deseja conexão, mas se recusa a performar por ela. Ele está disposto a caminhar sozinho ao invés de diluir sua essência só para ser desejado. Isso não é arrogância. É alinhamento. E isso aterroriza as pessoas porque, no fundo, todos querem ser escolhidos. Mas o homem inteligente, ele quer ser encontrado. E ser encontrado requer que o outro também seja completo, que tenha passado por seus próprios fogos, que tenha desaprendido suas próprias mentiras. E a maioria não está pronta para isso. Então eles te chamam de distante, difícil, frio. Mas a verdade é que você não é frio. Você é claro. Você não odeia mulheres. Você apenas não adora ilusões. Você não odeia amor. Você apenas se recusa a chamar dependência de amor.
Você viu demais para fingir cegueira. E isso é o que os assusta. Você não é manipulável. Você não é previsível. Você não está esperando ser dito quem ser. Kierkegaard disse: a forma mais comum de desespero é não ser quem você é. Mas você, se está ouvindo até aqui, você é diferente. Você quer saber quem você é além do barulho, além dos papéis, além do desejo por aprovação. E essa jornada custará a você popularidade. Custará conforto. Pode até custar amor. Mas o que você ganha em troca é muito mais poderoso. Individualidade, soberania, sanidade. Você parará de procurar alguém para te completar porque não se sentirá mais incompleto. E isso, irmão, é quando você se torna verdadeiramente perigoso. Não para outros, mas para o sistema que próspera com homens quebrados. Porque quanto mais fundo vamos, mais tudo começa a se desfazer. Especialmente as mentiras que te contaram sobre o que significa ser um homem aos olhos do mundo. Kierkegaard não estava interessado no sucesso como a sociedade o define. Ele escreveu: o maior perigo de todos, perder a si mesmo, pode ocorrer muito silenciosamente no mundo, como se não fosse nada. E isso é precisamente o que aconteceu com tantos homens. Desaparecimento silencioso. Não físico, não barulhento, mas espiritual. Os homens perderam a si mesmos tentando ser palatáveis, tentando ser charmosos, tentando ser o que a sala queria, até que um dia olham no espelho e veem um estranho. Mas o homem inteligente, ele não pode fingir por muito tempo. A tensão se constrói dentro dele. Ele começa a perceber que o que outros chamam de confiança frequentemente é arrogância. Que o que eles chamam de amor frequentemente é dependência. Que o que eles chamam de química frequentemente é trauma falando sua língua nativa. Ele começa a ver. E uma vez que você vê, você sofre. Esse é o preço da consciência. Você sofre porque não se encaixa mais. Você sofre porque suas perguntas arruinam festas. Porque sua clareza ofende o conforto. Porque sua necessidade de verdade repele aqueles viciados em performance. E é aqui que o paradoxo kierkegaardiano se instala. Você ou trai a si mesmo para ser aceito pelo mundo, ou trai o mundo para permanecer fiel a si mesmo. A maioria dos homens pega o primeiro caminho. É mais fácil. É elogiado. Mas é uma morte lenta. O homem inteligente, se ele for corajoso, escolhe o segundo. E nessa escolha, ele começa a viver. Não confortavelmente, não com segurança, mas honestamente. E essa honestidade se manifesta em tudo. Como ele fala, como ele namora, como ele trabalha, como ele adora, como ele se afasta. E o mundo pune esse tipo de homem. Porque um homem que não pode ser seduzido pela multidão se torna um espelho para todos ainda presos nela. Vamos falar sobre relacionamentos. Por que uma mulher se sente desconfortável perto do homem inteligente? Não porque ele não se importa, mas porque ele se importa diferentemente. Ele não persegue. Ele observa. Ele não bajula. Ele escuta. Ele não responde a cada sinal emocional como um cão treinado. Ele escolhe suas reações com precisão cirúrgica. Isso o torna misterioso. E mistério aterroriza pessoas que precisam de reforço emocional constante. O homem inteligente não está ausente. Ele está seletivamente presente. E essa seletividade parece rejeição para aqueles acostumados a serem adorados sem esforço. Mas ele não adora. Ele discerne. Porque inteligência, quando combinada com clareza emocional, se torna visão espiritual de raio-x. Você vê através de sorrisos, através de jogos, através de bajulação. E esse tipo de visão perturba qualquer um ainda se escondendo. Kierkegaard falou frequentemente sobre a responsabilidade do indivíduo de se tornar um eu. Não um papel social, não um performer, não um espelho das expectativas de outras pessoas, mas um eu. E se tornar um eu requer silêncio, quietude, reflexão, solidão. 4 coisas às quais a cultura moderna é alérgica. Porque um homem que senta em silêncio por muito tempo pode parar de consumir, pode parar de se conformar, pode parar de se desculpar por quem ele é. E mais aterrorizantemente, ele pode parar de perseguir o que nunca foi digno dele em primeiro lugar. Você quer aterrorizar pessoas? Entre em uma sala e não busque atenção. Apenas observe. Não explique demais. Fale com precisão. Estabeleça limites sem levantar a voz.
Seja gentil sem ser complacente. Seja romântico sem ser dependente. Observe o que acontece. Observe como as pessoas começam a se ajustar em sua presença. Porque no fundo, todos sentem quando um homem está enraizado. E a maioria não sabe o que fazer com ele, especialmente quando ele não está performando. Esse é o segredo dos homens inteligentes. Eles não performam. E isso é o que os torna perigosos. Kierkegaard escreveu: uma vez que você me rótula, você me nega. O homem inteligente não pode ser rotulado. Ele é frio? Não, ele é composto. Ele é arrogante? Não, ele se autorrespeita. Ele é distante? Não, ele é perspicaz. Mas rótulos são mais fáceis que reflexão. Então o mundo reduzirá a qualquer coisa que faça sua clareza parecer menos ameaçadora. Mas não deixe isso te abalar. Deixe isso te afiar. Deixe isso aprofundar sua solidão. Deixe isso fortalecer seu caminho. Você não foi construído para ser palatável. Você não foi feito para implorar. Você não foi projetado para ser a zona de conforto de todos. Você foi feito para se tornar um homem no sentido kierkegaardiano, consciente, fiel à verdade, disposto a caminhar sozinho na tempestade se isso for o que for preciso para manter sua alma intacta. Então vamos caminhar mais fundo na tempestade. Kierkegaard nos alertou: a multidão é inverdade. E ainda assim, a maioria dos homens ainda olha para a multidão por validação. Eles medem seu valor por quantos corações podem conquistar, quantos sorrisos podem provocar, quantas pessoas batem palmas quando falam. Mas esse aplauso é uma armadilha, porque te ensina a se moldar de acordo com o que agrada aos outros, não de acordo com o que é real dentro de você. E aqui está a verdade que não te contaram: quanto mais inteligente você se torna, menos aplausos receberá. Porque você não está mais jogando para a multidão. Você está jogando para a sua alma. E a maioria das pessoas não bate palmas para isso. Elas olham, questionam, encolhem. Você assusta as pessoas não porque é cruel, mas porque é claro. Em uma cultura construída sobre barulho, seu silêncio é perturbador. Em um mundo construído sobre estimulação, sua quietude é desconcertante. Em uma era de disponibilidade constante, sua recusa a ser emocionalmente convocado sob comando parece rebelião. E é a rebelião de um homem que reclamou sua mente, seu coração e sua atenção. Você não deve a ninguém uma reação. Você não deve a ninguém sua confusão. O homem inteligente não se explica para aqueles comprometidos em mal entendê-lo. Você notou como rapidamente as pessoas ficam desconfortáveis quando você para de compartilhar demais? Quando você começa a proteger seus pensamentos? Quando seus olhos dizem mais que suas palavras? Esta é a energia de um homem que não está mais tentando ser compreendido por todos. E esse tipo de homem aterroriza não apenas mulheres, mas a sociedade em geral. Porque a sociedade próspera quando os homens estão distraídos, quando estão viciados, quando estão perseguindo. Mas o homem inteligente não persegue, ele escolhe. E essa escolha, a deliberação calma de um homem que conhece seu valor, o torna elegível, injogável, intocável. Kierkegaard chamou isso de um indivíduo único, o homem que se separou da multidão, não em arrogância, mas em autenticidade. Ele caminha sozinho, mas não porque é antissocial. Ele caminha sozinho porque a maioria dos caminhos leva ao barulho. E ele quer verdade. Ele quer profundidade. Ele quer Deus, em qualquer forma que isso tome para ele. E aqui está o paradoxo: quanto mais enraizado você se torna em si mesmo, mais pessoas tentarão te abalar. Não porque você está errado, mas porque você as lembra do que elas abandonaram, sua profundidade, sua integridade, seu silêncio. No amor, isso é ainda mais profundo. O homem inteligente não romanticiza o caos. Ele não confunde imprevisibilidade com paixão. Ele é atraído pelo alinhamento, não pela excitação. Ele quer paz, não performance. E quando ele fala de amor, fala de algo sagrado, não hormonal. Esse tipo de desejo, essa presença sagrada, quieta, inabalável, pode ser aterrorizante para uma mulher que só conheceu amor como drama. Pode parecer frio, mas não é. É estável. E estabilidade é estranha para pessoas que ainda são viciadas nos altos e baixos da instabilidade emocional. Mas você não deve encolher. Você não deve suavizar sua clareza para ser mais aceitável.
Você não deve esconder sua inteligência para parecer menos intimidante. Seu papel não é se encaixar na confusão do mundo, é permanecer ancorado na verdade. E às vezes a verdade caminha sozinha. Kierkegaard viveu nessa solidão. Ele foi zombado, ridicularizado, incompreendido. Ele se afastou do amor de sua vida não porque não sentia, mas porque sentia demais, porque sabia que a missão de sua vida, sua verdade, não podia coexistir com os papéis que outros queriam que ele desempenhasse. E esse é seu desafio agora. Você continuará desempenhando papéis por conforto? Ou finalmente se tornará o homem que foi destinado a ser? Mesmo que isso signifique ser temido, rejeitado ou sozinho. O homem inteligente não busca ser querido. Ele busca estar alinhado. E quando você se torna alinhado, verdadeiramente alinhado, as pessoas certas te reconhecerão. Não porque você as impressionou, mas porque seu silêncio ecoou algo que elas esqueceram que tinham dentro de si mesmas. Então pare de explicar demais. Pare de se desculpar por sua solidão. Pare de duvidar da força de sua visão. Você não é demais. Você é real demais para um mundo que recompensa a imitação. E quanto mais real você se torna, mais solitário pode se sentir. Mas mais poderoso você será. Porque esse poder não virá de charme ou riqueza ou imagem. Ele virá de sua recusa em abandonar a si mesmo. Você chegou até aqui. Então não vamos parar agora, porque o que está do outro lado deste caminho, aquele pavimentado com clareza, solidão e autodomínio, não é apenas força. É liberdade. E Kierkegaard entendeu algo que poucas pessoas já compreendem, que o preço da verdadeira liberdade é tudo que uma vez te fez sentir aceito. Ele escreveu: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Porque uma vez que um homem para de terceirizar sua identidade, uma vez que ele não busca mais permissão para ser ele mesmo, ele é atingido pela realização aterrorizante de que não há mapa, não há aprovação, ninguém para lhe dizer que está no caminho certo. Há apenas ele e Deus e o abismo entre eles. É por isso que homens inteligentes assustam o mundo. Porque eles caminham no abismo de olhos abertos. Eles não se escondem atrás de distrações. Eles não se entorpecem com entretenimento. Eles não enchem sua agenda só para evitar o silêncio. Eles se sentam nele. Eles suportam o desconforto. Eles sentem as perguntas que a maioria dos homens nunca ousa fazer. Quem sou eu sem meu trabalho? Sem minha validação? Sem alguém se agarrando a mim por estabilidade emocional? A maioria dos homens foge dessas perguntas. O homem inteligente faz uma casa nelas. E quando ele encontra uma mulher, ele não busca possuí-la. Ele não quer consertá-la, controlá-la ou impressioná-la. Ele quer vê-la. E esse tipo de ver é raro. Ele perfura através da vaidade, através do ego, através da performance. Ele exige presença. Ele exige verdade. E a verdade é um fogo que a maioria das pessoas teme porque não bajula. Ela não negocia. Ela simplesmente é. E o homem inteligente, quando fundamentado nessa verdade, se torna uma força que não pode ser balançada por charme nem quebrada por rejeição. Ele não é frio. Ele não é duro. Ele é simplesmente completo. Você quer entender por que é evitado, mal interpretado, até vilanizado? É porque você parou de perseguir sombras. E uma vez que você para de perseguir sombras, aqueles que vivem nelas começam a se sentir expostos. Sua presença se torna um julgamento. Mesmo quando você não diz nada, seus padrões se tornam uma ofensa. Mesmo quando você não os impõe, você se tornou um espelho. E a maioria das pessoas odeia espelhos que não bajulam. Mas seu trabalho não é bajular. Seu trabalho é refletir o que é real, primeiro dentro de você mesmo, depois no mundo ao seu redor. Kierkegaard falou do cavaleiro da fé, um homem que vive interiormente antes de viver exteriormente. Um homem que não depende apenas da lógica nem apenas da emoção, mas de um chamado mais profundo que não pode ser explicado às massas. O cavaleiro da fé caminha pela terra despercebido pela maioria. Ele não é barulhento. Ele não é decorado com títulos. Ele pode nem mesmo parecer bem-sucedido pelos padrões do mundo, mas dentro dele queima uma luz que não pode ser diminuída por tendência, por rejeição ou por solidão. E esse é o homem que você está se tornando, aquele que não está mais buscando uma identidade, mas incorporando uma. Vamos ser honestos, não é fácil. Você perderá pessoas. Você questionará a si mesmo.
Você enfrentará longas noites onde o silêncio é tão alto que parece um grito. Você se perguntará se algo está errado com você porque não consegue mais desfrutar das coisas que costumavam te emocionar. Você se afastará de relacionamentos que uma vez pareciam casa, apenas para perceber que eram casas construídas sobre areia. Mas você também sentirá algo novo, uma paz estranha, desconhecida, uma quietude em sua alma que não vem de ser querido, mas de estar certo consigo mesmo. E essa paz, esse alinhamento, essa integridade profunda e ressonante, isso vale tudo que você perdeu. Então não, você não é muito quieto. Você não é muito profundo. Você não é muito intenso. Você não é demais. Você está se tornando completo. E em um mundo fragmentado, a completude é aterrorizante porque não pode ser manipulada. Não pode ser seduzida. Não pode ser comprada. E acima de tudo, não pode ser ignorada. Você não está quebrado. Você está se tornando. E o que você está se tornando é exatamente aquilo que o mundo está desesperado por e aterrorizado ao mesmo tempo. Um homem que não pode ser movido por mentiras. Nem mesmo aquelas que ele costumava contar para si mesmo. Kierkegaard acreditava que todo homem, nas profundezas de sua alma, é chamado a se tornar algo mais do que o mundo espera. Não mais em status, não mais em fama, mas mais em verdade. O que realmente me falta é estar claro em minha mente sobre o que devo fazer, não o que devo saber. Essa é a essência de sua transformação. Não é sobre saber mais. É sobre se tornar mais. Se tornar o quê? Um homem que não é mais definido por reações, expectativas ou desejo passageiro, mas pelo compromisso eterno de se tornar completo, não importa o custo. Até agora você provavelmente sentiu o peso deste caminho. A dor da solidão, a ferroada de ser mal compreendido, a exaustão de ser o único na sala que vê claramente enquanto outros fingem cegueira. Mas deixe-me te dizer algo que a maioria não dirá. Essa dor que você sente é sagrada. Essa solidão, ela não é sua inimiga. É seu campo de provas. Porque uma vez que você aprendeu a caminhar sozinho, a sentar em silêncio, a observar sem reagir, a amar sem se perder, então e apenas então você se torna verdadeiramente intocável. O homem inteligente que incorpora as verdades de Kierkegaard não teme rejeição porque não vive mais em busca de ser escolhido. Ele escolheu a si mesmo. E isso muda tudo. Muda como você ama. Você para de procurar alguém para preencher seu silêncio e começa a buscar alguém que o respeite. Muda como você trabalha. Você para de performar por um salário e começa a construir algo que reflete sua essência. Muda como você existe, porque você não é mais movido pela fuga, mas pelo alinhamento. E esse alinhamento te torna raro. Não porque você se tornou melhor que qualquer outro, mas porque você ousou enfrentar o que a maioria dos homens nunca faz, a luz insuportável de seu próprio potencial. A maioria das pessoas foge disso. Elas se acomodam. Elas encolhem. Elas se conformam. Mas você ouviu o sussurro. Você o seguiu através da névoa, através da desilusão, através do ridículo. E agora aqui está você, não terminado, não perfeito, mas livre. E essa liberdade, por mais silenciosa que possa parecer, fala mais alto que qualquer performance jamais poderia. Você aprendeu a se afastar quando algo insulta sua alma. Você aprendeu a dizer não, não para machucar, mas para proteger. Você aprendeu que a paz não é encontrada na presença de outros, mas na ausência da autotraição. Você aprendeu que o amor não é uma transação, é um espelho. E que a mulher digna de sua profundidade não é aquela que bajula sua superfície, mas aquela que vê seu silêncio e escolhe ficar mesmo assim. E talvez ela venha, talvez não. Mas de qualquer forma, você não esperará em desespero. Você caminhará seu caminho sozinho se for preciso. Completo de qualquer forma. Kierkegaard viveu uma vida de solidão, mas não de tristeza. Sua dor se tornou escritura. Suas perguntas se tornaram fogo. E seus escritos, eles se tornaram um mapa para homens como você. Homens que sentem demais, pensam muito profundamente e se recusam a performar por aprovação. Então se você é mal compreendido, bom. Se você é temido, bom. Se você é chamado de frio, arrogante, distante, bom. Significa que você parou de ser digerível, significa que você parou de viver na superfície, significa que você começou a importar. Porque no final do dia, o mundo não precisa de mais caras legais. Ele não precisa de mais charme.
Ele não precisa de mais fantoches. Ele precisa de homens, homens reais que sabem quem são, que caminham em silêncio, que amam sem se perder, que falam quando conta e desaparecem quando não conta. Homens que são tão enraizados em sua verdade que nada, nem mesmo o amor, pode fazê-los abandoná-la. E se você é esse homem, ou está se tornando esse homem, então saiba disso. Você não será para todos, mas será inesquecível para os poucos que te veem. Você não será adorado pela multidão, mas será respeitado pelos raros. E mais importante, você se respeitará, nos momentos silenciosos, nas escolhas difíceis, nas longas noites quando você escolhe paz sobre performance, verdade sobre aprovação, solidão sobre conforto superficial. Se algo dentro de você se moveu com estas palavras, se alguma parte de sua alma reconheceu essa verdade, então faça algo, não por mim, mas por você. Deixe esta frase nos comentários: eu desperto agora. Escreva para que se lembre que você não vai mais se diminuir para caber, que não vai mais performar para ser aceito, que sua autenticidade vale mais que 1000 aplausos vazios. E se você quer mais conteúdo assim, sem máscaras, sem performance, onde a filosofia se torna uma lâmina que corta as ilusões que te prendem, inscreva-se. Não por mim, por você. Porque cada vídeo será mais uma luz contra a escuridão que te mantém dormindo. Aperte o botão e ative o sino. Não há motivação superficial aqui. Aqui é clareza pura, e isso, em um mundo de ruído, é revolucionário. E agora feche este vídeo, mas não feche o que acabou de despertar dentro de você. Caminhe diferente, ame diferente, escolha diferente, porque você não é mais o mesmo homem que era antes de ouvir isso. Você viu. E quem vê nunca mais pode fingir cegueira. Até o próximo despertar, irmão. E lembre-se, a solidão consciente vale mais que 1000 companhias vazias.